A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, por meio da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil estabelecida na cidade de Nanuque, deflagrou no início do ano de 2024 uma grande operação em combate a um esquema de corrupção envolvendo vereadores, servidoras da Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura de Nanuque, empresários e pessoas comuns contratadas para emprestarem o nome para a movimentação de grandes volumes de dinheiro desviado dos cofres públicos. Segundo as investigações, os envolvidos são suspeitos de praticarem os crimes de corrupção ativa, passiva, peculato, fraude em documentos e falsidade ideológica desde o ano de 2021. As investigações apontaram que processos licitatórios estariam sendo direcionados para que empresários, por meio de pessoas contratadas, vulgarmente conhecidos por laranjas, pudessem fechar contratos com a Prefeitura de Nanuque. E entre os serviços contratados estariam a locação de maquinários pesados para execução de serviços diversos para a Secretaria Municipal de Obras, e através delas, as horas trabalhadas eram duplicadas e superfaturadas, e através disso, os investigados movimentaram um montante de quase 5 milhões de reais desviados dos cofres da Prefeitura de Nanuque. No âmbito das investigações, a Polícia Civil conseguiu identificar 7 envolvidos, sendo eles Frank Albert Garcia, vereador e presidente da Câmara Municipal de Nanuque; Jesualdo Pereira Damascena, vereador Josélia Amaral dos Santos; secretária municipal de obras Laís de Souza Almeida Damascena, chefe da divisão de parques e jardins Josualdo Pereira Damascena Neto, empresário responsável pelos maquinários alugados para a prefeitura; Carlos Lucas Nascimento, ex-vereador e um dos nomes apontados como laranja da organização, além da nora do vereador Josualdo. A primeira fase da operação foi realizada no dia 20 de março de 2024, e naquela data foram expedidos 10 mandados de busca e apreensão, e os alvos principais foram a Câmara Municipal de Nanuque, Secretaria Municipal de Obras, uma empresa de fachada estabelecida no centro de Nanuque denominada Novo Horizonte, e residências de alguns investigados. A Polícia Civil, ela continua desempenhando o seu papel, primeiramente, defender a sociedade, de fazer valer a justiça e a verdade em toda a área de atuação da Polícia Civil de Minas Gerais. Com esse objetivo, nós cumprimos hoje a operação policial denominada Machine. Essa operação, ela envolveu investigação de organização criminosa que vem agindo em Nanuque desde o ano 2021, voltada principalmente para as práticas do crime de corrupção ativa, passiva, peculato, falsidade documental, falsidade ideológica. As investigações, que correm há cerca de um ano, elas revelaram a atuação de um grupo criminoso, e esse grupo era composto por vereadores, por um determinado dirigente de uma secretaria específica da Prefeitura de Nanuque, Secretaria de Obras, que acabavam por direcionar procedimentos licitatórios para que empresário, sob o nome de outros indivíduos, conceitualmente conhecido como laranjas, já que esse empresário originário não poderia contratar com o poder público, em virtude de impedimento, por ele ser filho de um vereador, ele acabava arrumando indivíduos, interpostas pessoas, com as quais ele fazia o contrato com a prefeitura de locação de maquinário pesado, além de ganhar inúmeras outras licitações de obras públicas. As investigações revelaram que as horas dessas máquinas elas eram superfaturadas, no sentido de que muitas vezes as máquinas sequer trabalhavam por estarem quebradas e era cobrado um valor exorbitante na quantidade de horas que aquelas máquinas trabalhavam. Havia, em virtude de todos os integrantes do grupo, um arranjo para que essas horas fossem adulteradas, não correspondendo à verdade das horas que foram trabalhadas, e todos acabavam se beneficiando com o pagamento em dinheiro.
importante frisar também que essa empresa, dirigida por Laranjas, ela acabava por ganhar inúmeras obras na cidade para execução de serviços públicos, de obras notadamente, sem sequer possuir capacidade técnica para desempenhar o serviço. Comprovando o fato, ocorreu o desabamento de um muro de arrimo, foi construído recentemente por falta de capacidade técnica de executar a obra que foi ganhada através da licitação direcionada. As investigações elas demonstram que houve o prejuízo ao erário público, um período de atuação da organização criminosa, um montante de 4.600.000. Então, é uma organização criminosa que agia, a parte também contando com o poder legislativo. Houve a questão de afastamento do presidente da Câmara Municipal de Nanuque, de outro vereador também integrante dos quadros da vereança. Houve a expedição de 7 medidas cautelares diversas da prisão para os investigados e a expedição de 10 mandados de busca e apreensão que justamente buscam angariar novas provas para solidificar ainda mais o arsenal probatório que nós estamos construindo. A parte em relação à função dos vereadores, foi comprovado que eles inclusive barravam, impediam investigações que eram dirigidas à Câmara Legislativa para que fossem fiscalizadas as horas trabalhadas pelas máquinas em questão. Então, o nome da operação, machine, lá em inglês tem 2 significados. Primeiramente, tradução literal de máquina. Machine também serve para designar um grupo que controla uma organização política. Houve prisões nesse caso? Não. A possibilidade de afastamentos aí de vereadores envolvidos nesse caso? Foram afastados hoje, na presente data, o presidente da Câmara Municipal e mais um vereador. Foi determinado judicialmente o afastamento dele do exercício das suas funções. Como que segue, então, essa investigação, Major? As investigações seguem para analisar agora o arsenal probatório e começar a colher a oitiva de testemunhas, de pessoas importantes, e é importante destacar o papel que a comunidade tem no fornecimento dessas informações à Polícia Civil. Essas informações que nós recebemos, elas são verificadas, muitas vezes elas não têm veracidade, mas na maioria dos casos elas têm procedência sim. É o que a Polícia Civil busca fazer com muita seriedade, verificar o teor de qualquer notícia que é repassada à nossa instituição. Na ocasião, devido à grande pressão da opinião pública, o prefeito de Nanuque e pré-candidato à reeleição, Gilson Coleta Barbosa, veio a público se explicar. Porém, as justificativas não foram bem recebidas por alguns eleitores e candidatos da bancada de oposição. Noutro Norte, o principal oposicionista da atual gestão e pré-candidato ao cargo de prefeito, Roberto de Jesus, rebateu as justificativas do prefeito durante a entrevista no estúdio do Radar. Doutor, ontem a gente tomou conhecimento que o atual gestor da Prefeitura Municipal de Nanuque soltou a nota alegando desconhecimento dos fatos que ocorreram dentro da sua secretaria. O senhor é ex-gestor da Prefeitura Municipal de Nanuque. O senhor pode nos dizer, é possível o gestor não saber o que está acontecendo dentro da sua secretaria de governo? Valder e comunidade, só é possível a gente não saber o que acontece dentro do governo se a gente brincar de ser governo. Se eu for para a prefeitura brincar de ser prefeito, certamente eu não vou dar conta daquilo que acontece em cada pasta. Mas se eu for uma pessoa diligente, que acompanho e que tem ao meu lado, por exemplo, um controlador interno, é um cargo, um status de secretário. Se eu tenho um controlador interno, se eu tenho uma procuradoria que atua, se eu sou um prefeito e os conselhos municipais, que nós chamamos de controle social, se esses conselhos municipais, seja da saúde, educação, transporte público, saneamento básico, juventude, assistência social, esses conselhos, eles atuam com um controle social, que acompanha a gestão.
além do controlador interno, que tem a obrigação de ter uma ação preventiva, de atestar se o processo da despesa está legal ou não, e com poderes de barrar caso tenha alguma irregularidade. E esse poder que o controlador interno tem, na verdade, ele pode barrar até mesmo um ato do prefeito. E se o prefeito ainda insistir, ele pode oficiar a procuradoria do município, ele pode informar a Câmara, ele pode informar o Ministério Público. O controlador ele tem esse poder internamente. Então, para que um prefeito não dê conta que com um rombo desse tamanho, de 4.680.000, somente numa pasta, ele não dá conta, dizendo que ele foi traído, que foi decepcionado, porque hoje acontece assim. Todos os secretários da Prefeitura de Nanuque, eles têm poder de contratar despesa e pagar, sem que o prefeito assine nada. Ou seja, ele delegou, ele passou todos os poderes dele de prefeito para secretário, que não foi eleito para isso. E aí, o que ele tem de equipe de fiscalização não dá conta de fiscalizar ou é conivente. Então, não tem como falar, olha, pode passar alguma coisa despercebido por um prefeito? Pode. Mas nós estamos falando de uma pasta em que eles anunciam todos os dias para nós, obra para todo lado. E aí, quando a Polícia Civil vai investigar diante do que chegou para ela, você descobre que além de obra para todo lado, há saque para todo lado. Que foram 4.680.000 o montante apontado em processo judicial. Então não é só obra para todo lado, está acontecendo saques para todo lado. Nós estamos sofrendo um assalto, a cidade está sendo saqueada. Então como é que um prefeito, um controlador interno, que aliás eu tenho informação, não sei se procede, a controladora interna da Prefeitura de Nanuque é sobrinha do prefeito. Como que alguém que tem um vínculo tão próximo, de parentesco, também não atua até no sentido de proteger o gestor? O que nós estamos identificando aqui é ausência de controle, ou uma brincadeira de ser prefeito e de vice-prefeito. E aí, em parte, uma brincadeira de ser vereador, porque a Câmara teria que estar acompanhando. O que o nosso delegado de polícia falou ontem? Vereadores que vinham atuando no sentido de impedir fiscalização. Então agora eu posso dizer, parte dessa Câmara que vem atuando dessa forma, omissa, irresponsável para com o povo de Nanuque. Eu falei hoje numa nota de esclarecimento, dia 31 de março agora, o prefeito vai ter que mandar todas as pastas dele, com documento, nota fiscal, empenho, relativo às despesas do ano 2023. Qualquer cidadão pode requerer à Câmara para ter acesso a esse documento, pode tirar cópia. Então, por que nós, cidadãos, não vamos fazer esse caminho diante dessa aberração anunciada, ou seja, organização criminosa na Prefeitura? Nesta mesma oportunidade, um dos investigados, vereador Frank Albert Garcia, também se pronunciou. Hoje ocorreu o cumprimento de alguns mandados de busca e apreensão no município de Nanuque, e um desses mandatos teve como sede a Câmara Municipal do nosso município. Foram acarreados alguns documentos pela Polícia Civil e levados à apreciação do Judiciário. Primeiro que eu quero parabenizar o serviço da Polícia Civil, que nós temos um grande orgulho do nosso município, da Polícia Civil, Polícia Militar, o Ministério Público e o Poder Judiciário. São entidades que prestam um excelente serviço no nosso município. As denúncias são de empresas que foram formadas a partir do ano de 2015 e 2016, que prestam serviço ao município de Nanuque, envolvidos em obras, maquinários e outras ações. São empresas de 2 proprietários, que um deles inclusive já foi vereador do município. Então a Polícia Civil veio aqui e buscou alguns documentos que podem ajudar a esclarecer essas denúncias. Vale ressaltar também que existem denúncias envolvendo também outras ações que a Polícia Civil vai investigar. Aqui na Câmara Municipal, nós estamos sempre à disposição do Judiciário, do Ministério Público, todos os documentos foram cedidos, não houve mandado de prisão, não há prisão de ninguém, apenas uma investigação que está em andamento. Essa investigação, ela corrobora
para elucidar alguns fatos que ocorrem no município há vários anos. Esses fatos envolvem empresas, como eu disse anteriormente, e essas empresas, por serem uma de propriedade de um filho de um vereador e a outra empresa de um ex-vereador, ocorre que a Câmara Municipal também acaba fazendo parte dessa investigação. A Polícia Civil cumpre o trabalho dela, fazendo essa coletânea de documentos para esclarecer. Houve também uma denúncia que o presidente da Câmara, no caso eu, estaria usando da minha influência como presidente da Câmara para alguma vantagem para esse ex-vereador e o atual vereador. De forma nenhuma, alguma vez eu fiz isso, são relações políticas que eu tenho na Câmara Municipal com todos os vereadores. Vale lembrar que eu sou vereador a partir do ano de 2021 e me tornei presidente a partir do ano de 2023. E as outras denúncias são bem antes de eu ser vereador e, inclusive, algumas delas são do ano de 2020, o qual eu trabalhava na cidade de Águas Formosas como policial militar. Então, eu tenho plenamente fé e crença no Ministério Público e no Poder Judiciário que eles irão analisar as provas e decidirão o mais correto possível. As outras pessoas envolvidas eu não posso dar nenhuma declaração porque são coisas individuais e cada conduta é individualizada, mas o que eu quero deixar aqui para a população: a Câmara Municipal da NUC está aberta para qualquer tipo de investigação, ela está aberta para qualquer tipo de denúncia. Nós estaremos analisando, encaminhando para o Ministério Público, tomando qualquer tipo de providência. Nós apoiamos todos os poderes. Poder Legislativo, nós apoiamos, o Poder Judiciário, o Executivo nós fiscalizamos e fazemos o nosso papel. E a Polícia também está fazendo dela, o Ministério Público também está fazendo. Então vamos aguardar as decisões do Ministério Público e do Poder Judiciário. Caso eles entendam do afastamento de um vereador ou até deste presidente para que as investigações sejam feitas, nós iremos cumprir, iremos contribuir o máximo possível com qualquer investigação. É nosso sentimento, é nosso dever levar à população todos o esclarecimento e todas as coisas que estão acontecendo. O processo ainda está em sigilo de justiça e nos próximos dias nós teremos ter ciência do que realmente está acontecendo. A Câmara está à disposição para todos os poderes e para toda a fiscalização. No curso das investigações, mais precisamente no dia 12 de junho de 2024, foi realizado a primeira prisão deste caso. Trata-se do vereador Jesualdo Pereira Damascena, de 50 anos. Segundo os investigadores, o vereador foi preso preventivamente por descumprimento das medidas cautelares impostas pela Justiça, visto que, apesar de ter sido informado que não deveria exercer funções de vereança durante as investigações por imposição judicial, o vereador continuou atuando no distrito de Vila Pereira, onde é considerado seu curral eleitoral. Em ato contínuo, na data de 26 de julho de 2024, a Polícia Civil realizou outra operação com o objetivo de cumprir 3 mandados de prisão em desfavor dos seguintes investigados: Frank Albert Garcia, ex-presidente da Câmara, Josélia dos Santos Amaral, ex-secretária de Obras, e Jesualdo Pereira Damascena Neto, empresário. Nesta oportunidade, a PCMG conseguiu cumprir 2 mandados. Em desfavor de Frank e Josélia, o terceiro mandado não obtiveram êxito, visto que o investigado Jesualdo Pereira Damascena Neto conseguiu evadir-se. Por fim, o delegado de Polícia Civil, Dr. Luiz Bernardo Rodrigues, concedeu entrevista coletiva no auditório da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Nanuque, onde explicou com riqueza de detalhes como foi desenrolada as investigações e por qual motivo foi pedido a medida cautelar extrema contra os outros 3 investigados. A Polícia Civil deu cumprimento hoje, segunda fase da Operação Machine, justamente para dar cumprimento a 3 mandados de prisão preventiva que foram expedidos judicialmente. Com a finalização do inquérito policial responsável pelas investigações atinentes à Operação Machine, foram obtidas a concessão, através do juízo, de 3 medidas preventivas, mandados de prisão preventiva, contra o ex-presidente da Câmara de Vereadores de Nanuque, a ex-secretária de Obras e um empresário. Nós saímos em diligência hoje, conseguimos capturar e prender o ex-vereador e a ex-secretária. O empresário ele se encontra foragido. A notícia é que ele evadiu quando da desenrolada a ação policial. E essas prisões elas ocorreram justamente em virtude da finalização das diligências investigativas que revelaram a gravidade dos crimes que foram praticados pelos envolvidos.
né, com o final das investigações, nós conseguimos adentrar ainda mais na questão probatória, aumentando a gravidade concreta dos crimes que foram cometidos. Em virtude disso, né, de alguns problemas que foram verificados também no desenrolar das investigações, com fundamento para garantir a ordem pública, com fundamento para garantir a ordem econômica, em virtude do grupo econômico ser estabelecido aqui na NUC e outras regiões, e para garantia da instrução criminal, o juízo de direito acabou por determinar a prisão dos indivíduos. Os indivíduos agora serão submetidos a julgamento com oferecimento da denúncia. Por fim, chegando na reta final das investigações em um ano de pleito eleitoral, os eleitores se perguntam: haverá mais prisões? O que acontecerá com os demais investigados? Em relação ao dinheiro desviado, este será ressarcido aos cofres públicos? E quanto ao prefeito, senhor Gilson Coleta Barbosa, e seu vice, Gilmar dos Santos Pereira, como serão responsabilizados? Seria mesmo possível que, mediante um grandioso esquema de corrupção ocorrendo dentro da sua principal secretaria, responsável por movimentar milhões de reais por mês, como não tomaram conhecimento dos fatos? E quanto aos outros 11 vereadores, será que realmente não sabiam deste esquema de corrupção dentro da Câmara e da Prefeitura? Saliente-se que a estes 11 vereadores a responsabilidade eleitoral é ainda maior, visto que a função de um vereador, além de proposição de leis, tem o dever de fiscalizar os atos do Poder Executivo Municipal e verificar como estão utilizando o dinheiro público. Será que não sabiam ou foram omissos e até mesmo coniventes? Vamos aguardar estes desfechos com a última operação a ser realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais.